Parte 4. O truque para cair. Capítulo 21. A Inês. A Inês sentia como se ela e Cass tivessem se tornado soldados gêmeos, marchando adiante, fingindo que estavam bem, escondendo suas feridas e machucados do restante do grupo. Foram mais 2 dias de viagem para chegarem aos despenhadeiros no alto de Gelhom, mas a caminhada ficou mais fácil conforme seguiam para o sul em direção à costa. O clima esquentou, o solo descongelou e ela começou a perceber os sinais da primavera. A Inês já havia pensado que Gelhom pareceria com Ketterdam, como uma pintura com ruas pretas, cinza e marrons tomadas por névoa e fumaça de carvão, navios de todo tipo no porto, pulsando com a pressa e agitação do comércio. O porto de Gelhom estava lotado de navios, mas suas ruas limpas corriam até a água de um jeito organizado e as casas eram pintadas de vermelho, azul, amarelo e rosa, como se desafiassem o terreno branco selvagem e os invernos duradouros mais ao norte. Mesmo os armazéns ao longo do cais eram construídos em cores alegres. Era assim que ela imaginava cidades quando criança, tudo em tons de doces e no seu devido lugar. Será que o Ferroland já aguardava nas docas confortável em seu ancoradouro, ostentando sua bandeira cash e o laranja e verde da companhia da Baía Harand? Se o plano saísse como Cass havia imaginado, na noite do dia seguinte eles estariam caminhando pelo cais de Gelhom com Bu e o Baiur, pulariam para dentro do navio e estariam em mar aberto antes que alguém em Fierda se desse conta. Ela preferia não pensar em como seria a noite do dia seguinte se o plano desse errado. A Inês olhou para onde a corte do gelo se erguia como uma grande sentinela branca, em um enorme penhasco acima do porto. Mathias tinha dito que era impossível escalar aquele penhasco, e a Inês tinha de admitir que seria um desafio mesmo para a Espectro. Ele parecia incrivelmente alto e, ao longe, sua superfície de pura cal parecia limpa e brilhante como gelo. Canhões, disse Jasper. Cass estreitou os olhos na direção das enormes armas apontadas para a baía. Já invadi bancos, armazéns, mansões, museus, cofres, uma biblioteca de livros raros e uma vez o quarto de um diplomata visitante Kyles, cuja esposa era apaixonada por esmeraldas, mas nunca atiraram em mim com um canhão. É bom ter novidades de vez em quando, respondeu Jasper. A Inês pressionou os lábios. Com sorte, não chegaremos a isso. Aquelas armas estão lá para impedir frotas invasoras, disse Jasper confiante. Boa sorte para acertar uma escuna pequena e estreita cortando pelas ondas com destino à fortuna e à glória. Repetirei sua citação quando uma bala de canhão cair no meu colo, disse Nina. Eles se misturaram com facilidade ao tráfego de viajantes e comerciantes no ponto onde a estrada da costa encontrava a estrada norte que levava a Gelhom Alta. A parte superior era uma extensão tortuosa da cidade lá embaixo, uma vasta coleção de lojas, mercados e pousadas que atendiam os guardas e funcionários que trabalhavam na Corte do Gelo, bem como os visitantes. Por sorte, a multidão era densa e diversificada o suficiente para que um grupo de estrangeiros passasse despercebido, e a Inês começou a respirar com mais tranquilidade. Ela estava preocupada com o fato de que ela e Jasper pudessem chamar muita atenção no mar de loiros da capital fierdana. Talvez a tripulação do Churran também estivesse contando com a multidão desordenada para passar despercebida. Havia sinais de celebrações Green Calla por toda parte. As lojas tinham criado vitrines elaboradas de biscoitos de pimenta assados na forma de lobos, alguns pendurados como enfeites de árvores grandes e retorcidas, e a ponte passando sobre o desfiladeiro do rio tinha sido enfeitada com fitas de prata fierdana. Um caminho para entrar na Corte do Gelo e outro para sair. Eles cruzariam aquela ponte como vencedores amanhã? O que é isso? Welland perguntou, parando em frente à carroça de um mascate carregada de grinaldas feitas com os mesmos galhos retorcidos e fitas prateadas. Freixos, respondeu Mathias, consagrados a Djel. Supostamente existe um no meio da Ilha Branca, disse Nina, ignorando o olhar de advertência do fierdano para ela. É onde os Druskel se reúnem para a cerimônia da audiência. Cass bateu sua bengala no chão. Por que é a primeira vez que ouço sobre isso? O freixo é sustentado pelo espírito de Djel, disse Mathias. É o lugar onde podemos ouvir melhor a voz dele. Cass pestanejou. Não foi o que perguntei. Por que isso não está nos nossos planos?
porque é o lugar mais sagrado de toda a Fierda e não é essencial para a nossa missão. Eu digo que é essencial. Mais alguma coisa que você decidiu deixar de fora em sua grande sabedoria? A Corte do Gelo é uma estrutura vasta, disse Metias virando-se. Não posso identificar cada canto e buraco. Então vamos torcer para que não exista nada à espreita nesses cantos, respondeu Cass. A Alta de Erron não tinha um centro de verdade, mas as tavernas, as pensões e as tendas comerciais se aglomeravam em torno da base da montanha que levava à Corte do Gelo. Cass seguiu aparentemente sem rumo pelas ruas até encontrar uma taverna decadente chamada Gensting. Aqui? Jasper reclamou, espiando o salão principal úmido e abafado. O lugar inteiro fedia a alho e peixe. Cass lançou um olhar significativo para cima e disse, terraço. O que é um Gastings? A Inês pensou alto. Significa paraíso, disse Metias. Até ele parecia cético. Nina ajudou a conseguir uma mesa para eles no terraço da taverna. Ela estava praticamente vazia. O clima ainda frio demais para atrair muitos clientes. Ou talvez eles tivessem sido afugentados pela comida. Arenque em azeite rançoso, pão preto envelhecido e algum tipo de manteiga que parecia musgosa. Jasper olhou para seu prato e reclamou. Cass, se você quer que eu morra, eu prefiro uma bala a veneno. Nina torceu o nariz. Quando eu não quero comer, vocês sabem que há algum problema. Estamos aqui pela vista, não pela comida. Daquela mesa, eles tinham uma visão clara, embora distante, do portão externo e da primeira guarita da Corte do Gelo. Ela era construída em um arco branco formado por 2 lobos de pedras monumentais, apoiados em suas patas traseiras, e cobria a estrada que levava à colina da corte. A Inês e os outros observaram o fluxo de entrada e saída dos portões, enquanto beliscavam seus almoços, esperando por um sinal das carroças de prisioneiros. O apetite de Inês, enfim, havia voltado, e ela vinha comendo o máximo possível para recuperar as forças, mas a pele no topo da sopa que ela havia pedido não estava ajudando. Não havia café, então eles pediram chá e pequenos copos de brandy, claro que queimava a garganta, mas ajudava a mantê-los aquecidos enquanto o vento aumentava, balançando as fitas prateadas amarradas aos ramos de freixo que bordeavam a rua lá embaixo. Vamos começar a parecer suspeitos em breve, disse Nina. Esse não é o tipo de lugar onde as pessoas gostam de fazer hora. Talvez eles não tenham ninguém para levar para a prisão, sugeriu Wyland. Sempre há alguém para levar para a prisão, respondeu Cass. Então apontou para a rua com o queixo. Vejam. Uma carroça quadrada estava se dirigindo até um ponto de parada na guarita. O topo e as laterais altas estavam cobertos por uma lona preta, e ela era puxada por 4 cavalos robustos. A porta dos fundos era uma estrutura pesada de ferro, trancada com ferrolho e cadeado. Cass enfiou a mão no bolso do casaco. Aqui, disse ele e passou a Jasper um livro fino com uma capa elaborada. Vamos ler um para o outro? Abra-o na parte de trás. Jasper abriu o livro e espiou a última página intrigado. E agora? Segure-o mais para cima para não termos que ver sua cara feia. Meu rosto tem personalidade. Além disso... Ah! Uma excelente leitura, não é? Quem diria que eu iria adquirir gosto pela literatura? Jasper o passou para Wyland, que o pegou incerto. O que ele diz? Apenas olhe, disse Jasper. Wyland franziu a testa e o ergueu, então abriu um sorrisinho de canto de boca. Onde conseguiu isso? Agora foi a vez de Metias, que soltou um grunhido de surpresa. Ele é chamado de livro sem fundo, disse Cass, enquanto a Inês pegava o de Nina e o erguia. As páginas eram cheias de sermões comuns, mas a capa preta enfeitada escondia 2 lentes que funcionavam como um telescópio. Cass disse a ela para ficar de olho nas mulheres que estivessem usando estojos compactos espelhados semelhantes aos do Clube do Corvo. Elas podiam ver as cartas de um jogador do outro lado da sala e então sinalizar para um parceiro na mesa. Esperto, a Inês comentou enquanto espiava através do livro. Para a garçonete e os outros clientes no terraço, parecia que eles estavam passando um livro para lá e para cá, discutindo alguma passagem interessante. Em vez disso, a Inês examinava detalhadamente a guarita e a carroça estacionada na frente dela. O portão entre os lobos rampantes era de ferro forjado.
ostentando o símbolo do freixo sagrado e circundado por uma cerca alta com pontas afiadas que rodeava o terreno em volta da Corte do Gelo. 4 guardas, ela observou, assim como Mathias havia dito. Havia 2 de serviço de cada lado da guarita, e um deles conversava com o condutor da carroça-prisão, que passou a ele um pacote de documentos. Eles são a primeira linha de defesa, disse Mathias. Eles verificarão a papelada e confirmarão identidades, marcando qualquer um que julguem precisar de um controle mais rigoroso. Nesse momento, amanhã, a fila atravessando os portões estará cheia de convidados do Green Cala e congestionada por todo o percurso até o desfiladeiro. Até lá já teremos entrado, disse Cass. As carroças passam com que frequência? Perguntou Jasper. Depende, disse Mathias. Geralmente pela manhã, às vezes à tarde, mas imagino que não vão querer prisioneiros chegando no mesmo horário que os convidados. Então temos que estar dentro da primeira carroça, disse Cass. A Inês ergueu o livro sem fundo novamente. O condutor da carroça vestia um uniforme cinza semelhante aos usados pelos guardas do portão, mas sem nenhuma faixa ou decoração. Ele desceu da carroça e deu meia volta para destrancar a porta de ferro. Pelos santos, disse a Inês quando a porta foi aberta. 10 prisioneiros estavam sentados ao longo de bancos que ocupavam o comprimento da carroça, seus punhos e pés acorrentados, sacos pretos cobrindo a cabeça. A Inês passou o livro para Mathias e, conforme ele percorreu a mesa, a Inês sentiu a apreensão do grupo aumentar. Somente Cass parecia inabalado. Encapuzado, acorrentado e algemado, disse Jasper. Tem certeza de que não podemos entrar como artistas? Ouvi dizer que o Aylan arrasa na flauta. Entraremos como somos, disse Cass, como criminosos. Nina espiou pelas lentes do livro. Eles estão fazendo uma contagem de cabeças. Mathias assentiu. Se o procedimento não mudou, eles farão uma rápida contagem no primeiro posto de controle, depois uma segunda contagem no posto seguinte, onde revistarão o interior e a estrutura da carroça procurando o contrabando. Nina passou o livro para Inês. O condutor notará 6 prisioneiros a mais quando abrir a porta. Quem dera eu tivesse tido essa brilhante ideia, Cass disse secamente. Dá para ver que você nunca bateu uma carteira. E dá para ver que você nunca deu muita atenção para o seu corte de cabelo. Cass franziu a testa e passou a mão pela lateral da cabeça constrangido. Não tem nada de errado com meu corte de cabelo que não possa ser corrigido com 4 milhões de krugs. Jasper inclinou a cabeça para um lado, os olhos cinza acesos. Vamos usar um biscuit folheado, não vamos? Exatamente. Não conheço essa palavra, biscuit folheado, disse Mathias, juntando as sílabas. Nina olhou para Cass de um jeito amargo. Nem eu. Não temos a manha das ruas que você tem, mãos sujas. E nunca terão, disse Cass sem hesitar. Lembram-se do nosso amigo Álvaro? Wylan fez uma careta. Digamos que o alvo é um turista passeando pelo Barrel. Ele ouviu que é fácil ser roubado naquele lugar, então ele continuamente apalpa sua carteira, verificando se ela está lá. Orgulhoso por estar sendo alerta e precavido. Ninguém o engana. É claro que toda vez que ele toca no bolso de trás ou na frente do casaco, o que ele está fazendo? Está contando para todos os ladrões da duela exatamente onde ele guarda seus pertences. Pelos santos, resmungou Nina. Eu provavelmente já fiz isso. Todo mundo faz, disse a Inês. Jasper ergueu uma sobrancelha. Nem todo mundo. Isso porque você nunca tem nada na sua carteira, Nina retrucou. Cruel. Realista. A realidade é para quem não tem imaginação, disse Jasper com um aceno para encerrar o assunto. Agora, um ladrão ruim, continuou Cass, um que não sabe como agir, apenas pega o que tem que pegar e tenta fugir com isso. Um bom modo de ser agarrado pelas Stadwatch. Mas um ladrão de verdade, como eu, furta a carteira e coloca algo em seu lugar. Um biscuit. Biscuit folheado é apenas um nome. Pode ser uma pedra, uma barra de sabão, até mesmo um pão velho se tiver o tamanho certo. Um ladrão de verdade pode avaliar o peso de uma carteira só pelo modo como ela muda o caimento do casaco de um homem. Ele faz a troca e o pobre alvo continua batendo em seu bolso todo alegrinho. Só quando ele tenta pagar por um omelete ou colocar sua aposta na mesa que percebe que foi feito de trouxa. Nesse momento, o ladrão está em algum lugar seguro contando seus ganhos. Wylan se remexeu infeliz na cadeira. Enganar gente inocente não é algo do que se orgulhar.
É sim, se você fizer direito. Cass acenou com a cabeça para a carroça-prisão, que agora seguia seu caminho, ecoando pela rua em direção à Corte do Gelo e ao segundo posto de verificação. Nós seremos o biscuit. Espera aí, disse Nina. A porta fecha pelo lado de fora. Como vamos conseguir entrar e fechar a porta de novo? Isso só é um problema se você não conhecer o ladrão certo. Deixe as trancas comigo. Jasper esticou suas pernas compridas. Então, temos que abrir uma porta, tirar as correntes, incapacitar 6 prisioneiros, assumir seus lugares e, de algum modo, fechar o vagão muito bem fechado novamente, sem os guardas e os outros prisioneiros se darem conta. Isso aí. Você deseja realizar alguma outra proeza impossível? Um sorriso muito sutil passou pelos lábios de Cass. Escreva uma lista para você. Ladinagem profissional à parte, a Inês teria apreciado uma noite adequada de sono em uma cama apropriada, mas não haveria estada confortável em uma pousada, não se eles fossem descobrir como subir em uma carroça prisão e entrar na Corte do Gelo antes de o Green Cala começar. Havia muito a fazer. Nina foi enviada para conversar com os moradores locais e tentar descobrir o melhor lugar para armar a emboscada para a carroça. Após os horrores do arenque de Gestinger, eles pediram a Cass que arrumasse algo comestível e esperaram Nina em uma padaria lotada, bebericando xícaras quentes de café com chocolate. As migalhas de pães e biscoitos espalhados por toda a mesa em pequenas pilhas de farelos amanteigados. A Inês notou que a caneca de Mathias continuava intocável diante dele, esfriando devagar enquanto ele olhava pela janela. Isso deve ser difícil para você, ela disse discretamente. Estar aqui, mas não estar realmente em casa. Ele baixou a cabeça olhando para a xícara. Você não faz ideia. Acho que faço. Não vejo meu lar faz muito tempo. Cass se virou e começou a conversar com Jasper. Ele parecia fazer aquilo sempre que ela mencionava voltar a Ravka. É claro que a Inês não sabia ao certo se encontraria os pais dela lá. Sulis eram errantes. Para eles, lá só significava família, na verdade. Está preocupado com a Nina lá fora? A Inês perguntou. Não. Ela é muito boa nisso, sabe? Uma atriz natural. Estou sabendo, disse ele de modo sombrio. Ela pode ser qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas ela é melhor quando é a Nina. E quem é essa? Suspeito que você saiba melhor do que qualquer um de nós. Ele cruzou os braços enormes. Ela é corajosa, ele disse ressentido. E divertida. Tonta. Não precisa transformar tudo em piada. Vigorosa, disse a Inês. Espalhafatosa. Então, por que seus olhos continuam procurando por ela na multidão? Eles não estão, Mathias protestou. Ela teve que rir da ferocidade de sua carranca. Ele passou um dedo pela pilha de migalhas. Nina é tudo o que você disse. É coisa demais. A Inês murmurou, dando um gole de sua caneca. Talvez você simplesmente não seja suficiente. Antes que ele pudesse responder, o sino na porta da padaria tocou e Nina entrou, bochechas rosadas, cabelo castanho em um lindo emaranhado e declarou: Alguém precisa começar a me alimentar com pães doces imediatamente. Apesar de todos os resmungos de Mathias, a Inês sabia que a expressão em seu rosto era de alívio. Tinha levado menos de 1 hora para Nina descobrir que a maioria das carroças-prisão passava por um estabelecimento conhecido como Parada do Vigilante na rota para a Corte do Gelo. A Inês e os outros tiveram que viajar mais 2,5 quilômetros de Djellholm Alta para localizar a taverna. Ela estava lotada demais com fazendeiros e trabalhadores locais para ser útil, então eles seguiram mais adiante na estrada, e quando encontraram um lugar com cobertura suficiente e árvores largas o bastante para servirem ao seu objetivo, a Inês estava prestes a desmaiar. Ela agradeceu aos santos pela energia aparentemente inesgotável de Jasper. Ele se voluntariou alegremente para continuar acordado e ficar de vigília. Quando a carroça-prisão apareceu, ele sinalizou para o restante da equipe com uma chama, e então correu para se juntar a eles novamente. Nina levou alguns minutos para modificar o antebraço de Jasper, escondendo a tatuagem dos drags e deixando um remendo manchado de pele sobre ela. Ela cuidaria das tatuagens de Cass e das suas naquela noite. Era possível que ninguém na prisão reconhecesse marcas de uma gangue ou bordel de Ketterdam, mas era melhor garantir.
Sem luto, Jasper falou enquanto corria a passos largos na direção do crepúsculo, suas pernas compridas vencendo facilmente a distância. Sem funerais, eles responderam. A Inês também fez uma oração de verdade para ele. Ela sabia que Jasper estava bem armado e podia cuidar de si mesmo, mas com seu corpo magro e peles imene, ele se destacava demais para ela não se preocupar. Eles acamparam em um barranco seco ladeado por um emaranhado de arbustos e se revezaram cochilando no solo duro de pedra e mantendo a vigilância. Apesar de seu cansaço, a Inês pensou que não seria capaz de dormir, mas quando ela se deu conta, o sol estava alto sobre eles, um rasgo brilhante de luz em um céu nublado. Provavelmente já havia passado do meio-dia. Nina estava ao lado dela com um pedaço de um dos biscoitos de pimenta em forma de lobo que havia comprado em dia home alta. A Inês viu que alguém havia escondido uma fogueira baixa e os restos grudentos de um bloco de parafina derretida estavam visíveis nas cinzas. Onde estão os outros? Ela perguntou, procurando no barranco vazio. Na estrada, Cass disse que deveríamos deixar você dormir. A Inês esfregou os olhos. Considerando seus ferimentos, era um pouco inevitável que a deixassem descansar. Talvez ela não tivesse escondido tão bem sua exaustão. Ao ouvir estalidos repentinos na estrada, ela ficou de pé e empunhou as facas em segundos. Calma, disse Nina. É só o Aylan. Jasper já devia ter dado o sinal. A Inês pegou o biscoito de Nina e correu para onde Cass e Mathias observavam o Aylan mexendo em algo na base de um grosso abeto vermelho. Ouviu-se outra série de estalidos e pequenas explosões de fumaça branca irromperam do tronco da árvore onde ela encontrava o solo. Por um momento pareceu que nada aconteceria. Então as raízes se soltaram do solo, encaracolando-se e murchando. — O que foi aquilo? Perguntou a Inês. Concentrado salino, disse Nina. A Inês inclinou a cabeça para o lado. Mathias está rezando? Fazendo uma oração. Vierdanos fazem isso sempre que uma árvore é cortada. Sempre? As orações dependem de como você pretende usar a madeira. Uma para casas, outra para pontes. Ela parou. Uma para lenha. Em menos de 1 minuto, eles conseguiram derrubar a árvore, de modo que seu tronco bloqueasse a estrada. Com as raízes intactas, parecia que ela simplesmente havia caído devido a alguma praga. Depois que a carroça parar, a árvore nos dará cerca de 15 minutos, com sorte, disse Cass. Sejam rápidos. Os prisioneiros devem estar encapuzados, mas eles podem ouvir, então não falem nada. Não podemos nos dar ao luxo de levantar suspeitas. Até onde eles sabem, essa é uma parada rotineira e queremos que continuem pensando assim. Conforme a Ned esperava no barranco com os outros, ela pensou em todas as coisas que poderiam dar errado. Os prisioneiros podiam estar sem capuz, os guardas podiam ter deixado um dos seus na parte de trás da carroça. E se sua equipe tivesse sucesso? Bem, então eles seriam prisioneiros a caminho da Corte do Gelo. Isso também não parecia um resultado particularmente promissor. Assim que começou a se perguntar se Jasper havia se enganado e enviado o aviso muito cedo, uma carroça-prisão surgiu ruidosa em seu campo de visão. Ela passou por eles, depois parou em frente à árvore. Ela podia ouvir o condutor xingando para o seu companheiro. Os dois desceram de seus assentos e seguiram até a árvore. Por um longo minuto ficaram lá de pé, olhando para ela. O guarda mais alto tirou o chapéu e coçou a barriga. — Quão preguiçosos eles podem ser? Cass murmurou. Finalmente, eles pareceram aceitar que a árvore não sairia dali sozinha. Caminharam de volta à carroça para pegar uma bobina pesada de corda e soltaram um dos cavalos para ajudar a arrastar a árvore para fora da estrada. — Preparem-se, disse Cass. Ele deslizou ao longo do topo do barranco até a traseira da carroça. Havia deixado sua bengala para trás, na vala, e se estava sentindo alguma dor, disfarçou bem. Ele puxou as gasuas da costura de seu casaco e segurou o cadeado com cuidado, quase de um jeito amoroso. Em segundos, o cadeado se abriu e ele empurrou o ferrolho para o lado. Cass deu uma espiada nos homens que agora atavam cordas em torno da árvore e então abriu a porta. A Inês ficou tensa, esperando pelo sinal, que não veio. Cass só estava lá, de pé, olhando para dentro da carroça. — O que está acontecendo? Sussurrou Aylan. — Talvez eles não estejam encapuzados, ela respondeu. Ela não conseguia ver pela lateral. — Vou até lá. Eles não podiam aparecer todos de uma vez na traseira da carroça.
A Inês escalou para fora do barranco e veio para trás de Cass. Ele estava parado lá, perfeitamente imóvel. Ela tocou seu ombro por um instante e ele estremeceu. Cass Breaker estremeceu. O que estava acontecendo? Ela não podia perguntar a ele e arriscar que os prisioneiros ouvissem alguma coisa. Ela espiou dentro da carroça. Os prisioneiros estavam algemados e com a cabeça coberta com sacos pretos, mas havia um número consideravelmente maior do que na carroça que tinham visto no posto de controle. Em vez de estarem sentados e acorrentados aos bancos nas laterais, eles estavam de pé, pressionados uns contra os outros. Seus pés e mãos tinham sido acorrentados, e todos eles usavam coleiras de ferro presas a ganchos no teto da carroça. Sempre que um deles começava a se abaixar ou se inclinar fazendo peso na coleira, sua respiração era interrompida. Não era algo bonito de se ver, mas eles estavam tão espremidos que não parecia que alguém realmente pudesse cair e se sufocar. A Inês deu outra cutucada de leve em Cass. Seu rosto pálido quase parecia de cera, mas pelo menos dessa vez ele não ficou só lá parado. Ele se impulsionou para dentro do vagão, seus movimentos bruscos e desajeitados, e começou a abrir as coleiras dos prisioneiros. A Inês sinalizou para Mathias, que pulou do barranco para se juntar a eles. — O que está acontecendo? Um dos prisioneiros perguntou enravicando, sua voz assustada. — Tig! Mathias rosnou com aspereza em fingir dano. Um ruído passou pelos prisioneiros na carroça, como se todos estivessem se endireitando. Sem se dar conta, a Inês também se endireitou. Com aquela palavra, o comportamento inteiro de Mathias mudou, como se com um único comando afiado ele tivesse reassumido o posto de um Drusker. A Inês o olhou com cautela. Ela tinha começado a se sentir confortável com ele, um hábito fácil de adquirir, mas imprudente. Cass destrancou 6 conjuntos de correntes de pés e mãos. Um por um, a Inês e Mathias descarregaram os 6 prisioneiros pela porta mais próxima. Não havia tempo para considerar o peso e a constituição física ou se tinham libertado homens ou mulheres. Eles os conduziram para a borda do barranco. Tudo isso mantendo um olho no progresso dos guardas na estrada. — O que está acontecendo? Um dos prisioneiros ousou perguntar, mas outro tic enérgico de Mathias o silenciou. Assim que ficaram fora do campo de visão, Nina baixou suas pulsações, deixando-os inconscientes. Só então Wylan removeu os capuzes dos prisioneiros. 4 homens, um deles um tanto velho, uma mulher de meia idade e um garoto Shu. Definitivamente não era o ideal, mas com alguma esperança os guardas não se preocupariam demais com os detalhes. Afinal, um grupo de condenados algemados e acorrentados não poderia causar muito problema, poderia? Nina injetou um sonífero nos prisioneiros para prolongar seu repouso, e Wylan ajudou a rolá-los pelo barranco para trás das árvores. — Vamos simplesmente largá-los aqui? Wylan sussurrou para Inês assim que correram de volta para a carroça com os capuzes dos prisioneiros nas mãos. Os olhos de Inês acompanhavam os guardas movendo a árvore e ela não olhou para ele quando disse: — Eles acordarão em pouco tempo e tentarão fugir. Eles podem até mesmo chegar à costa e conseguir sua liberdade. Estamos fazendo um favor a eles. — Não parece um favor. Parece que estamos abandonando-os em uma vala. — Fique quieto, ela ordenou. Não era hora nem lugar para argumentações morais. Se Wylan ainda não sabia a diferença entre estar preso a correntes ou livre delas, ele estava prestes a descobrir. A Inês pressionou a mão em concha na boca e deu um pio baixo e discreto. Eles tinham 4, talvez 5 minutos antes que os guardas liberassem a estrada. Por sorte, os guardas faziam muito barulho gritando para o cavalo se mover e discutindo um com o outro. Primeiro Mathias prendeu Wylan no lugar, depois Nina. A Inês ouviu enrijecer o corpo quando Nina levantou o cabelo para aceitar a coleira, revelando a curva branca de seu pescoço. Enquanto ele o prendia em volta da sua garganta, Nina o olhou diretamente nos olhos, por sobre o ombro, e o olhar que eles trocaram poderia ter derretido quilômetros de gelo do norte. Mathias se afastou apressado. A Inês quase riu. Então, aquilo era o bastante para fazer o Drusker desaparecer e dar lugar a um simples garotinho. Jasper foi o próximo, arfando por conta de sua corrida de volta para a encruzilhada. Ele piscou para ela enquanto ela colocava o capuz em sua cabeça. Eles podiam ouvir os guardas falando em voz alta um com o outro. A Inês prendeu a coleira de Mathias e ficou na ponta dos pés para encapuzá-lo. Mas quando ela se aproximou de Nina para colocar seu capuz, a Grisha olhou rapidamente para ela,
apontando na direção da porta da carroça com a cabeça. Ela ainda queria saber como Cass iria trancá-los lá dentro. Observe, a Inês disse. Cass sinalizou para a Inês e ela pulou para baixo. Ela fechou a porta da carroça, trancou o cadeado e deslizou o ferrolho no lugar. Um segundo depois, o lado oposto da porta abriu com um empurrão. Cass simplesmente havia removido as dobradiças. Um truque que eles usaram várias vezes quando uma fechadura era muito complicada de abrir rapidamente, ou quando queriam fazer um roubo parecer um trabalho interno. Ideal para fingir suicídios. Cass tinha dito a ela uma vez, e ela nunca saberia se ele estava falando a verdade. A Inês deu uma última olhada na estrada. Os homens tinham terminado de remover a árvore. O mais alto estava tirando o pó das mãos e espalmando o dorso do cavalo. O outro já estava se aproximando da frente da carroça. A Inês agarrou a aba da porta e se impulsionou para cima, espremendo-se do lado de dentro. Imediatamente, Cass começou a substituir as dobradiças. A Inês enfiou um capuz no rosto surpreso de Nina. Depois assumiu seu lugar ao lado de Jasper. Mas mesmo na luz opaca, ela podia perceber que Cass estava trabalhando muito devagar, seus dedos enluvados desajeitados como ela jamais havia visto. O que havia de errado com ele? E por que ele havia congelado na porta da carroça? Algo o havia feito hesitar, mas o quê? Ela ouviu o ping do metal quando Cass derrubou um dos parafusos. Ela percrustou o chão do vagão e o chutou de volta para ele, tentando ignorar as batidas aceleradas de seu coração. Cass se agachou para recolocar a segunda dobradiça. Sua respiração estava pesada. Ela sabia que ele estava trabalhando com pouca luz, orientando-se somente pelo tato, naquelas luvas de couro amaldiçoadas que sempre insistia em usar, mas sabia que o motivo de sua agitação devia ser outro. Ela ouviu passos do lado direito da carroça, um guarda gritando com o outro. Vamos lá, Cass! Ela não teve tempo de limpar suas pegadas. E se o guarda notasse? E se ele empurrasse a porta e ela simplesmente se soltasse das dobradiças, revelando Cass Breaker sem capuz e correntes? Ela ouviu outro ping. Cass xingou em voz baixa. De repente, a porta balançou enquanto o guarda chacoalhava o cadeado acorrentado. Cass apoiou sua mão contra a dobradiça. O filete de luz embaixo da porta se ampliou. A Inês prendeu a respiração. As dobradiças aguentaram. Outro grito enfierdando, mais passos. Então veio o estalido das rédeas e a carroça avançou barulhenta pela estrada. A Inês se permitiu respirar. Sua garganta tinha ficado completamente seca. Cass tomou lugar ao seu lado. Ele jogou um capuz sobre a cabeça dela e o cheiro de mofo preencheu suas narinas. Ele colocaria seu próprio capuz em seguida, então se prenderia. Algo fácil, um truque de mágico barato, e Cass conhecia todos eles. O braço dele pressionou o dela do ombro ao cotovelo, enquanto ele prendia a coleira em volta do próprio pescoço. Corpos se ajeitaram contra as costas e flancos de Inês, amontoando-se perto dela. Por enquanto, eles estavam seguros, mas apesar do barulho das rodas da carroça, a Inês conseguiu perceber que a respiração de Cass tinha piorado. Curta, arfadas rápidas como um animal pego numa armadilha, um som que ela jamais imaginou ouvir dele. Foi por estar ouvindo tão de perto que ela soube o exato momento em que Cass Breaker, os mãos sujas, o bastardo do Barry e o garoto mais mortal de Ketterdam, desmaiou.